Segunda Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Muito profético essas canções que nós cantamos, que nós adoramos a Deus. Muito profético. Deus já está ministrando, Deus já está confirmando em nosso coração a sua palavra, a sua verdade. Eita glória. Segunda Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Nós vamos acompanhar esse texto. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Você que não trouxe Bíblia, semana que vem você traga a tua Bíblia, além da tua máscara. E hoje você acompanha conosco aqui no Data Show. Versículo 24 diz assim: Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Deixa eu localizar para vocês aqui. O exército da Síria, aqui nesse texto, ele está a ponto de atacar as terras de Israel, a ponto de avançar e conquistar as terras de Israel. E aqui nesse texto, a partir do versículo 24, eles chegam a um ponto em que cercam, envolvem toda a cidade de Samaria. Toda a cidade de Samaria. O exército da Síria monta o seu acampamento, monta o seu QG, como se diz, e cerca toda a cidade de Samaria, a ponto de conquistar essa comunidade, a ponto de conquistar essas terras que pertencem a Israel. Versículo 25. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Pensa em uma refeição boa, galera. Pensa em um alimento bom. Cabeça de jumento, uma cabeça de jumento que valia 80 siclos de prata e esterco de pomba que valia 5 siclos de prata. Pensa em uma refeição boa. Que alimento é esse? E mais, um alimento que se tornou valioso, um alimento que o cerco do exército de Síria era tanto na cidade de Samaria, que o alimento não conseguia chegar até a comunidade, não conseguia chegar até a cidade. E o preço das coisas começou a ficar alto, a ponto que eles estavam comendo cabeça de jumento e esterco de pomba, e valendo muito dinheiro. Cerca de 80 ciclos e um esterco de pomba, 5 ciclos de prata. Então o povo, aquela comunidade de Samaria, estava pagando um alto preço por aqueles alimentos. Estava pagando um alto preço por aqueles alimentos, sabe? E a ponto de obter alimentos de partes imundas de animais. Acompanhe comigo, versículo 26. Passando o rei de Israel pelo muro, o rei de Israel, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Acode-me, ó rei. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do largar? Passa o rei de Israel no meio da comunidade e uma mulher chama a atenção do rei de Israel: Ó rei, me ajuda. Eu preciso do teu socorro, eu preciso. E antes da mulher pedir algo para o rei, aquele rei de Israel, o rei de Israel diga assim, ó: Ei, se o teu Deus, se o teu Senhor não pode te ajudar, não pode te salvar, não pode te tirar das dificuldades, acolher nesse momento, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Aquele rei diz isso para aquela mulher, sabe? E aqui, algum ponto que eu quero chegar aqui nessa noite. Muitas vezes, nós abrimos mãos da nossa responsabilidade como igreja.
abrimos mãos da nossa responsabilidade como corpo de Cristo. Porque nós somos a resposta diante da sociedade. Nós temos a resposta para essa geração, para aquilo que está acontecendo nesse tempo, para esses dias. Nós, como igreja, nós somos a resposta da sociedade, para a sociedade lá fora. Sabe, eu e você carregamos a resposta aqui dentro, eu e você carregamos o verbo vivo aqui dentro. Eu e você somos a resposta que a tua família precisa, que a tua casa precisa, que os teus amigos precisam, que a sociedade precisa conhecer. Sabe, talvez as pessoas conhecem um Deus morto, talvez as pessoas conhecem um Deus velho, um Deus crucificado em uma cruz, talvez as pessoas conhecem um Deus que carrega muitas regras, mas eu e você somos resposta para essa geração, somos resposta para a juventude dessa cidade, porque eu e você carregamos o verbo vivo, eu e você carregamos o amor que essas pessoas precisam, eu e você carregamos a cura que as pessoas precisam, carregamos a transformação, a libertação que a sociedade precisa, que a tua família precisa, amado. E muitas vezes nós terceirizamos ou deixamos de lado, abrimos mãos da nossa responsabilidade. Quando aquela mulher chega para o rei de Israel, localizado na cidade de Samaria, aquela mulher está desesperada, ela está com fome, o tempo aqui está caótico, e aquela mulher está desesperada e ela pede para o rei, a autoridade daquele lugar: ei, me ajuda, me ajuda. E aquele rei, antes de qualquer outra coisa, ele fala: se o teu Deus não pode te ajudar, se Deus não pode te salvar, não pode te livrar de qualquer problema, de qualquer dificuldade, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. E muitas vezes nós abrimos mão de ser resposta lá fora, nós abrimos mão de ser solução lá fora, nós abrimos mão de ser resposta dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós abrimos mão. Nós temos a solução, nós temos como ajudar, nós temos como ser mão para as outras pessoas. Ei, jovem, você carrega a resposta que a tua família precisa. Glória a Deus pelo teu amém. Tem 2, 3 aqui entendendo. Eu vou repetir: você carrega a resposta que a tua família precisa. Você carrega a resposta que os teus amigos precisam, sabe? Você tem o Abba Pai aqui dentro, Ele mora aqui dentro. Você tem um amor que lança fora todo medo. Você carrega o amor que lança fora todo medo. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos o quê? Filhos de Deus. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos o quê? É isso que nós precisamos transmitir, contagiar as pessoas que estão em nossa volta, as pessoas próximas. Você carrega o verbo aqui dentro, você carrega a alegria, a paz, sabe? Você carrega a verdade, você carrega o caminho, você carrega a vida aí dentro. Tem vida aí dentro que talvez você não saiba, mas tem vida aí dentro sim. Tem vida sim aí dentro. Quando Deus nos formou, a palavra de Deus diz que Ele soprou sobre nós de espírito de vida. Tem vida aí dentro, amado. Talvez você não saiba o potencial que tem aí dentro. Talvez você não saiba o potencial que você carrega. E nessa noite o Senhor está chamando a tua atenção, está ativando isso em você, que você carrega aquilo que teu pai precisa, que você carrega aquilo que a tua tia está precisando. Você carrega vida. Diga assim comigo: eu carrego vida. E é isso que as pessoas estão precisando nesses dias. E aquele rei não assume essa responsabilidade para si. Aquele rei, ele não assume, ele abre mão. Sabe, em Atos no capítulo 2,
A palavra de Deus diz que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os jovens terão visões. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você é profeta de Deus. Você é voz de Deus. Você é voz de Deus, então profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Acessa, entra no lugar da sua casa, onde você trabalha, onde você está inserido, e profetiza vida. Declara bênção. Declara o amor, declare a paz, declare a alegria sobre as pessoas que estão em sua volta. Então profetiza: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tem algum filho e alguma filha aqui nesse lugar? Tem algum profeta aqui nesse lugar? Os jovens terão visões. Eu creio nisso. Os jovens terão visões. Os jovens terão visões. Então, amado, você é voz de Deus. Você é voz de Deus. Você é voz profética nesse tempo, nesse exato tempo. Nesses dias você tem a voz profética. Então, libera bênção. Não libere maldição. Libera bênção. Libera bênção sobre as pessoas. Nós somos jovens visionários. Somos sim. Eu vos escrevi porque nós somos fortes. Nós somos jovens fortes. Por quê? Porque a verdade, a palavra habita dentro de nós. O verbo habita dentro de nós. Nós não somos daqueles que retrocedem. Lembra que nós falamos semana passada? Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós somos jovens, pessoas de fé, que permanecem, que não vão desistir. Que não vamos desistir. Amém? Então esse cara, esse rei, uma posição de rei aqui, uma posição de autoridade, ele ouve essa mulher: rei, me ajuda, me ajuda. E ele fala: eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Sabe, no versículo 28, acompanhe comigo. Versículo 28, perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu a outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Percebe a situação caótica que está nesse lugar. Percebe a situação caótica, a dificuldade que está nessa cidade, Samaria, nessa comunidade. A ponto das mães venderem, negociarem os seus próprios filhos. O exército da Síria cercou toda a comunidade de Samaria, impedindo que o alimento chegasse à comunidade. Havia muita fome. As comidas imundas estavam valendo um alto preço. E as mães estavam negociando os seus próprios filhos. Versículo 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Sabe qual que é o problema aqui? Que o rei levanta. O problema aqui é a igreja. O problema aqui está no homem de Deus, está no profeta Eliseu. O rei, ele não consegue assumir a responsabilidade. O rei, ele não consegue assumir a sua própria responsabilidade. Ele que está governando toda a nação, sabe? Ele que estava governando toda a nação. Aquele povo estava vivendo dias de idolatria, estava separado de Deus, por isso estava vivendo toda essa situação. E o rei não consegue assumir a bronca, assumir a responsabilidade, e ele coloca a culpa na igreja. Ele coloca a culpa no profeta Eliseu. Ele coloca a culpa na igreja. E sabe qual que é o problema, talvez, da nossa geração?
do sistema que nós estamos vivendo é realmente isso. Quando as coisas dão errado, nós não assumimos a culpa. Quando as coisas não dão certo, nós não assumimos a culpa. Nós dizemos que a culpa é sempre do outro. Assim aconteceu com Adão e Eva, quando pecaram. Deus chega para Adão e Adão disse: Deus, foi esta mulher que tu me destes. Sabe, Adão joga a culpa em Eva. E o grande nosso problema é realmente nós jogamos a culpa em outro. Sabe, uma dificuldade de assumir o erro, uma dificuldade de assumir uma autoridade, uma responsabilidade, que nós estamos errados, que nós estamos separados de Deus, que a situação está caótica, que nós estamos longe do Senhor. E aí agora o rei, ele está revoltado com a igreja. O rei, ele está revoltado com o profeta Eliseu. A ponto de querer a cabeça de Eliseu. Acompanha comigo no versículo 32. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa juntamente com os anciãos. Quando a palavra fala a respeito assim, é sinal que Eliseu estava em sua casa sentado com as autoridades daquela comunidade, daquela cidade. Ou seja, as autoridades estavam sentados com o profeta de Deus, buscando a solução para aquela cidade. Enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhar quando vier o mensageiro, fechar-lhe a porta e empurrai-o com ela, porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Versículo 33. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, e o rei logo após disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Sabe, nós olhamos aqui, e o mensageiro chega, juntamente com o rei querendo a cabeça de Eliseu, e o rei dizendo: esse mal todo, isso tudo que está acontecendo é de Deus. Tudo isso que está acontecendo na nossa cidade é do Senhor, é do teu Deus, Eliseu. E quantas vezes nós olhamos para um problema social, para uma dificuldade social, para uma dificuldade econômica, e nós culpamos Deus? Quantas vezes nós olhamos para uma dificuldade econômica, ou na saúde, ou social, ou como crise como essa, ou na saúde como essa, e nós culpamos Deus? Quantas vezes nós olhamos e nos perguntamos: por que tanta fome? Por que tanta violência? Por que tanto engano? Tanta mentira? Por que tanta destruição? Tanta corrupção? Por que tanta pobreza? Necessidade, contenda, engano? Sabe que nós não perguntamos para Deus o porquê de tanto isso, porque nós temos medo que Ele venha nos perguntar o porquê de tudo isso. Nós não chegamos para Deus e perguntamos o porquê tanta dificuldade que há nesse mundo, nessa nação, porque nós temos medo que Deus venha a perguntar a mesma coisa para as nossas vidas. Perguntar a mesma coisa para as nossas vidas. E esse rei, ele chega para o profeta Eliseu, querendo a cabeça de Eliseu, e diz: tudo isso que está acontecendo é problema de Deus, é problema do teu Senhor. Em Salmos, no capítulo 115, a palavra de Deus diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. A terra Ele deu aos filhos do homem. E aqui havia um problema social, havia uma dificuldade social e econômica em Samaria. Aqui havia uma dificuldade social, e aquele rei, ele está revoltado, sem entender que grande responsabilidade havia sobre ele, havia sobre os ombros do rei. Grande parte de toda essa situação caótica, de todo esse problema social, era por causa do rei. E ele chega para o profeta Eliseu e diz: o problema é a igreja, o problema é o teu Deus, é o teu Senhor. Sabe, eu creio que
Eu creio que estou na frente de jovens aqui, nesse exato lugar, que vai ser a solução para a sociedade que está lá fora. Eu creio que eu estou na frente de uma geração de jovens que vai ser resposta para tudo aquilo que está acontecendo nesses dias. Eu creio nisso. Eu creio, porque nós levamos a culpa, o rei está levando a culpa diante da igreja, diante de Deus, e nós devemos nos erguer, nos levantar como resposta, como solução. Como solução. E eu creio que eu estou aqui diante de filhos e filhas proféticas, diante de jovens visionários, que vai ser a solução, que vai ser a resposta para a sociedade, para a nossa cidade, para a nossa nação. Eu creio nisso. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então crê nessa verdade, crê nessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você é a resposta, que você vai ajudar, que você vai ser a mão, que você vai ser a mão, sabe, diante da tua família, diante da tua casa. Eu creio que você vai se levantar em alta voz, em uma voz de arrependimento, em uma voz de santidade. Eu creio nisso e eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida que você vai se levantar diante do teu lar, diante da tua casa, como uma voz de arrependimento, como uma voz de salvação, como uma voz de cura, como uma voz de libertação. Sabe, sendo resposta, sendo salvação, sendo cura diante das pessoas. Uma voz de amor, uma voz de paz, uma voz de alegria. Eu creio nisso, sabe? Não somente uma voz que reclama, não somente uma voz indignada com a situação, uma voz que fica reclamando, uma voz de condenação, uma voz que fala mal. Eu creio aqui, amado. Eu creio que você vai se levantar. Eu creio que você vai se levantar para ser resposta para uma família destruída, para uma família separada, para uma família que está no caos, para uma família que precisa de ajuda, para uma família que precisa de Deus. O Espírito Santo está falando contigo nessa noite, jovem. O Espírito Santo está ministrando isso ao teu coração, ministrando essa verdade no teu coração, amado. Sabe? E a história continua. Capítulo 7, versículo 1. Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Sabe, lembra que antes, uma cabeça de jumento, a palavra de Deus diz que valia 80 ciclos, e um cerco de pombas, um esterco de pombas valeria 5 ciclos. Agora o profeta, escutando isso, tudo isso diante do rei, ele profetiza, dizendo que nesse mesmo horário, no dia de amanhã, uma pequena porção de farinha vai valer 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo. Ou seja, o profeta, ele profetiza sobre a nação, sobre aquela cidade, dizendo: tudo isso vai terminar. Toda essa situação de fome, toda essa situação caótica de dificuldade social e econômica vai terminar. Os preços dos alimentos vão normalizar e tudo vai voltar ao normal. E o conselheiro do rei que estava junto, ele disse assim: bah, não, ele não disse bah, porque ele não era gaúcho, mas ele disse assim, ó, cara, nem se Deus abrisse as janelas dos céus, isso poderia acontecer. E o profeta Eliseu fala para o conselheiro: amanhã, no mesmo dia, amanhã na mesma hora, isso vai acontecer. E você não vai poder comer, você não vai poder se alimentar. Versículo 3. Acompanha comigo lá. Todo mundo está entendendo aí, amém? Versículo 3.
4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morreremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer, para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Preste atenção aqui, havia 4 leprosos fora da cidade. Por quê? Porque quando a palavra diz leprosos, pessoas separadas da cidade, para não haver contaminação. Então já eram pessoas, além de uma separação física, por não haver contaminação, de certa forma moral, né? De certa forma moral diante desses 4 homens. E esses 4 leprosos estavam fora da cidade, e não era permitido que eles adentrassem na comunidade, adentrassem na cidade. Eles estavam longe, morrendo de fome, é claro, assim como toda a cidade. E eles tiveram uma grande ideia. Eles pensaram assim: se nós irmos até a cidade, nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Nós vamos morrer de fome. Então vamos até o exército inimigo, ao acampamento do inimigo. Se nos deixar viver, viveremos. Se não, vamos morrer. Ou seja, aqueles leprosos, eles tiveram a ideia no seguinte sentido: eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer alguma coisa. Nessa situação que está, não pode ficar. Não pode ficar. Os 4 se reúnem e digam assim: ei, eu preciso fazer algo. Sabe, Martin Luther King diz assim: só encontra o seu real motivo de viver, se encontra também o seu real motivo de morrer. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Paulo dizia: o viver para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo, eu vivo para Cristo. Morrer para mim é lucro. O morrer para mim é lucro. Sabe, aqueles homens, aqueles leprosos entendem: eu preciso fazer algo, eu preciso fazer alguma coisa. Do jeito que está, não pode ficar. Sabe, pode ser que há jovens aqui nesse lugar que você precisa tomar uma decisão hoje, que você precisa tomar uma posição hoje, dizendo: ei, desse modo, desse estado que está, nessa situação que eu estou, não pode ficar assim. Eu preciso fazer algo, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso avançar. Sabe, talvez você está passando dias aqui que só você sabe, dias que está caótico, dias assim que realmente de fome, talvez, mas dias assim que está passando por muitas dificuldades, físicas, morais, sociais, na sua mente, nas suas emoções. E Deus está dizendo para você assim: ei, desse jeito não dá para ficar. Desse jeito não dá para ficar, então eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. Do jeito que a minha família está vivendo, não dá para ficar assim. Eu preciso tomar uma posição, eu preciso fazer algo.
do jeito que as pessoas estão vivendo ao meu redor, os meus colegas, os meus amigos, dessa forma não dá para ficar. Eu preciso tomar uma posição de fé, como nós ministramos semana passada. Eu preciso fazer algo. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, faça algo. Sabe, nós queremos produzir algo novo, nós precisamos abandonar os hábitos velhos. Nós precisamos abandonar as coisas velhas. Do jeito que a minha vida está mediana, paralisada, presa no passado, preso nas coisas do passado, preso no pecado, não dá para ficar. Eu preciso fazer algo. Eu preciso agir. Nós precisamos fazer alguma coisa. Esses homens, eles se reúnem e decidem, não, nós precisamos fazer alguma coisa. Nem que a gente tenta, nem que a gente morre tentando. Nem que a gente, sabe, dá a nossa vida. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Eu não posso ficar assim. Diante da situação que está passando nos meus olhos, diante da situação que está passando aqui, eu não posso. E a gente tem a mania de passar a mão na cabeça do jovem e dizer, não, vai dar tudo certo. Não se preocupe, fica tranquilo. Fica tranquilo, jovem. Mas se o cara não mudar, se o cara não abandonar os hábitos velhos, vai continuar na mesma. Se o cara não nascer de novo, vai continuar na mesma. Se o jovem não fazer alguma coisa, se o jovem não se posicionar, ter uma posição de fé, vai ficar na mesma. Então faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Esses 4 caras estão falando assim, a gente precisa fazer alguma coisa. E eles têm uma ideia muito corajosa de chegar até o acampamento do inimigo, né? E pensar assim, não, se eles nos deixar viver, viveremos, mas se morrer, morreremos. É lucro para nós, é lucro. E quando eles estão chegando no acampamento, a palavra de Deus diz, nós lemos, quando estão chegando no acampamento, Deus faz algo sobrenatural. Ele libera um som, um ruído tão grande, que aquele exército do inimigo foge. Aquele exército do inimigo pega o que encontra pela frente, foge. Deus faz algo sobrenatural naquele momento, quando eles estão avançando, quando eles estão indo à frente, ao encontro do exército do inimigo. Deus manda um ruído tão grande que aquele exército foge, achando que o rei de Israel tinha chamado ajuda dos exércitos vizinhos para combater todo aquele inimigo. Deus age de uma forma sobrenatural e expulsa aquele exército inimigo dali. Sabe o que Deus está falando nas nossas vidas? Que independente da situação que nós estamos vivendo, independente da situação que nós estamos passando, independente daquilo que você está passando nesses dias, da forma e do modo como você está, nós cantamos todas as músicas aqui a respeito dessa palavra. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Independente da situação que você está passando, você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos está contigo. O Senhor dos Exércitos está contigo. Não importa, independe a dificuldade que for, a situação que for, você não está sozinho, jovem. Você não está sozinho, você não está lutando sozinho. Ele é contigo. Você carrega o Verbo aqui dentro, o Deus poderoso aqui dentro, o Deus vivo aqui dentro. Você carrega o Senhor dos Exércitos aqui dentro, sabe? Você não está sozinho. A cada passo que aqueles leprosos estavam dando, o exército do inimigo estava recuando, estava retrocedendo, estava abandonando, estava fugindo. A cada passo que aqueles leprosos estavam dando, o exército do inimigo estava fugindo, estava recuando, sabe? Estava recuando. O Senhor é contigo, amado. O Senhor é contigo.
a cada passo que você der, a cada passo que você der diante do teu inimigo, diante da situação, diante da dificuldade, o inimigo vai retroceder, o inimigo vai recuar, independente de qual seja a situação, independente de que dias que são esses que você está passando, não importa, a cada passo de fé que você der, o inimigo vai retroceder, ele vai recuar, ele vai correr, ele vai fugir, não importa, amado, não importa. Creia nisso, que o Senhor é contigo. Creia nisso, você não está sozinho, você não está sozinho. A cada passo que você der, a fim de cumprir o propósito pelo qual Deus determinou na tua vida, o inimigo tem que retroceder. Ele vai recuar, ele vai recuar. Ele vai recuar, ele vai fugir. A cada passo que você der, a fim de cumprir aquilo que o Senhor tem para você, de querer mais de Deus, de querer mais do Senhor, não importa a situação que você esteja, o inimigo vai recuar, o exército vai recuar. Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, nós somos uma geração que avança, e não que recuamos ou que ficamos paralisados. Nós somos uma geração de jovens que avança, que entra na guerra para vencer, que entra já mais do que vencedor. Sabe, nós não entramos, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha todos os dias, nós estamos em lutas todos os dias. E eu tenho algo para dizer para você: você não está sozinho. Deus é contigo. O Senhor é contigo. Você não está sozinho. A cada passo que você der em direção ao inimigo, ele vai recuar, ele vai fugir, ele vai retroceder. Versículo 10, acompanhem comigo. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Os leprosos foram anunciar a cidade, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe que eles estavam enfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide vede. Foram então após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. O rei ouve a notícia, o rei ouve aquela notícia dos leprosos, e o rei fala: não, isso aí é uma estratégia do inimigo. Isso aí é uma estratégia do inimigo. Certamente o inimigo está se escondendo no campo, para que o povo saia da cidade em busca de alimento, e na hora exata o exército do inimigo vai nos atacar. Por que o rei fala isso? Porque o rei está tomado de medo. Porque o rei está com medo. O rei está com medo, sabe, preso no medo. E o medo, nós cantamos isso, cara, glória a Deus por isso. Nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Cara, o medo é um espírito. E a palavra de Deus diz em 2 Timóteo no capítulo 1 que nós não recebemos espírito de medo, mas espírito de amor e de poder. Nós não recebemos espírito de medo, mas espírito de amor e de poder. Medo é um espírito, e naquele exato momento o rei estava com medo.
com medo. E a palavra de Deus diz que nós não recebemos espírito de medo, mas nós recebemos o espírito que provém de Deus. Qual é esse? Espírito de amor e de poder. E de poder, sabe? O inimigo é mentiroso. O inimigo é mentiroso. E quando nós acreditamos em uma mentira, nós estamos dando poder ao mentiroso. O inimigo é mentiroso, o inimigo é enganador. Quando nós estamos dando aval, quando nós estamos acreditando em uma mentira, quando nós damos ouvidos por uma mentira, nós estamos dando poder ao mentiroso. Então talvez aqui você veio de uma família que não é estruturada, de uma família que não é saudável, de uma família separada, e o inimigo vem aos teus ouvidos e começa a dizer: tá vendo? Tá vendo como é que vai ser o teu futuro casamento? Tá vendo como é que vai ser a tua vida? Tá vendo como é que vai ser quando você casar? Talvez você está cursando uma faculdade, você está fazendo um curso, e aí o inimigo vem para tua mente. E o inimigo vem para tua mente e começa a largar mentiras e começa a largar engano. Você é um caso perdido. Você nunca vai dar certo. Quando nós damos voz para a mentira, nós estamos dando poder ao mentiroso. Todas as coisas que você for fazer vai dar tudo errado. Você está no teu trabalho e você tem um projeto, uma ideia brilhante para fazer, e o inimigo lança uma mentira sobre você. Não, isso aí não vai dar certo, não. Isso aí vai dar totalmente errado. Isso vai dar totalmente errado. Sabe, naquele momento o rei recebe uma boa notícia dos leprosos. E ele, tomado por medo, ele diz: não, isso aí é uma estratégia do inimigo. Isso aí é uma estratégia do inimigo. Sabe, lembra na parábola dos talentos? Aquele camarada que recebeu 1 talento, o que ele fez? Ele teve medo e escondeu. Ele teve medo e escondeu. Sabe, amado? Não deixe o medo esconder o talento que Deus deu para você. Não deixe o medo desperdiçar as oportunidades que Deus concede para você. Não deixe o medo tomar conta de você a ponto de você desperdiçar as oportunidades que Deus deu para você. Não deixe o medo tomar conta de você a ponto de você esquecer das vozes proféticas que você já recebeu, do propósito que o Senhor tem para você. Os discípulos, olhando Cristo andando sobre as águas, tomado de medo, gritaram: é um fantasma! É um fantasma. Sabe, o medo anula, o medo impede que nós olhemos Cristo. O medo impede que nós possamos ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então não seja tomado por medo. Nós não somos escravos do medo, nós somos filhos. Nós não somos escravos do medo, nós somos filhos. E hoje o medo vai cair por terra. Hoje, em nome de Jesus, o medo vai ser aniquilado. O medo vai ser destruído em nome de Jesus. Na tua vida, na vida da tua família. O medo não vai mais impedir de você ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida. O medo não vai mais impedir de você ver aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor tem para a tua família. Porque os leprosos estavam carregando boas novas para aquela cidade. E o rei, tomado por medo, não viu aquilo que o Senhor estava fazendo, aquilo que o Senhor fez. Aquilo que o Senhor fez para toda aquela cidade. Sabe, Deus está quebrando todo medo hoje, em nome de Jesus. Deus está quebrando todo medo hoje, em nome de Jesus. Porque o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Lança fora todo medo. No versículo 16, lembra o que Eliseu tinha profetizado? Saiu o povo, saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra de Deus. E aquele capitão, no versículo 17 em diante, nós não vamos ler, diz que ele viu
tudo isso e morreu. O povo avançou e ele foi atropelado, ele morreu. Sabe, não duvide daquilo que Deus está falando com você. Tome uma posição, acredite, não fique com dúvida, não fique com medo, não duvide daquilo que Deus já falou para você, não duvide da verdade que o Senhor já falou para você. Sabe, o que Deus está falando hoje para mim, para as nossas vidas, é que nós acabamos de encontrar aqui um acampamento farto de comida para mim e para você. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que nós acabamos de adentrar em um acampamento farto de alimento para mim e para você. Eu vou repetir. O que o Senhor está falando para mim e para você hoje à noite é que nós acabamos de entrar, nós estamos em um acampamento farto de comida, de alimento que sustenta para mim e para você, para as nossas famílias, para a nossa cidade. Jesus Cristo conquistou o acampamento do inimigo para mim e para você. Eu acho que você não está entendendo, jovem. Eu acho que você não está entendendo. Jesus Cristo conquistou o acampamento do inimigo para mim e para você, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo. E eu e você estamos em um acampamento. E o pão vivo está aqui nesse lugar. E o pão vivo está aqui nesse lugar. O pão vivo está aqui nesse lugar. Sabe, você que tem fome e sede, Jesus Cristo está te chamando. Descansa em mim, confia em mim, entrega o teu caminho em mim. Ele conhece a tua vida, Ele sabe o que você tem passado, e Ele está dizendo para você, você acaba de encontrar um acampamento farto de comida, de alimento que sustenta, e esse alimento tem um nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o verbo vivo, o verbo vivo. Sabe, eu quero chamar a tua atenção no versículo 9, que aqueles leprosos, eles chegaram, se reuniram, depois de ter encontrado o acampamento farto, vazio, eles disseram, cara, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Não, isso não pode acontecer, não, isso não pode acontecer. E a palavra de Deus diz, agora pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Diga assim comigo, agora. Aqueles leprosos se reuniram e disseram, aquilo que eu tenho experimentado em Deus, aquilo que eu tenho experimentado no Senhor, você que tem vivido uma caminhada, uma jornada em Deus, você que tem vindo aqui nos cultos, tem nos acompanhado, você tem se alimentado, cara, é tão bom esse ambiente. É música, é louvor, é palavra, é tão bom, é tão confortável aqui, é tão bonito, é tão legal. Só que tem gente que está lá fora que quer entrar. Tem gente que está lá fora, tem pessoas que tem jovens, tem pessoas que estão lá fora que estão exaustas, que estão aflitas, que estão passando por uma situação como o povo de Samaria. E aqueles leprosos disseram, ei, nós vivemos boas novas, nós não podemos ficar aqui, nós não podemos nos calar, nós devemos ir agora e anunciar as boas novas, nós devemos ir até a cidade e anunciar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E eles começam a falar um para os outros, e chegam diante do rei. O que aconteceu? Rei, rei, existe alimento sim, rei. Rei, o inimigo foi destruído. E sabe o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite, nesse dia? De chegar diante das pessoas e dizer, existe alimento sim, existe pão vivo sim, existe esperança sim, existe cura sim, existe transformação sim, libertação para a tua vida.
É isso que Deus está falando para você nessa noite. Você entrar na sua casa e você corresponder com aquilo que você está ouvindo nessa noite e dizer para a tua família: existe esperança sim, pai, mãe, existe sim, pai. Existe pão. O inimigo já foi destruído na cruz. O inimigo já foi destruído na cruz. Existe esperança para esses dias. Existe boas novas para os teus colegas, para os teus amigos, para a tua família, para a tua casa. Então não nos calamos, mas avançamos e anunciamos as boas novas. Anunciamos aquilo que o Senhor fez na cruz por mim, por você e por todos. Porque o pão é nosso, não é só meu e não é só teu. Deus é nosso. Deus é nosso, amado. Não é só para nós, não é só para mim, não é só para você. Então há uma família que precisa de você, há um amigo que precisa de você, há um colega que precisa de você, que precisa de nós. Sabe, hoje é o dia de boas novas, hoje é o dia de boas novas. E assim como Deus falou com aqueles leprosos ali, Deus está falando contigo nessa noite. É tempo de nós voltarmos à cidade, naquele ambiente onde gerou dor em nossas vidas, onde gerou rejeição em nossas vidas, onde gerou aflição em nossas vidas. Deus está falando contigo, é tempo de você voltar talvez para a tua casa, um ambiente de rejeição para a tua vida, mas é tempo de você voltar para a tua casa e dizer: aqui, nesse acampamento eu fui curado, liberto e transformado. Aqui nesse acampamento eu conheço e experimento do pão vivo. Então está na hora da minha família experimentar. Está na hora dos meus colegas, dos meus amigos experimentar. Está na hora de nós acessar esses ambientes que talvez para nós trouxe rejeição, trouxe dor. Enfrentar esses ambientes, enfrentar essas pessoas e dizer para elas: eu quero fazer aquilo que Jesus fez por mim. Eu quero fazer aquilo que Jesus fez por mim. Eu quero fazer aquilo que Jesus fez por mim. Você não precisa de um microfone na mão, amado. Você não precisa de um curso de teologia. Você não precisa, só você precisa dar testemunho daquilo que Deus já fez na tua vida. Você só precisa anunciar o pão vivo. Anuncia o pão vivo, anuncia Jesus Cristo. Pedro encontra mendigos à porta do templo, pedindo coisas, e Pedro chega: ei, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Tudo que eu tenho, eu te dou. Nós chegamos em um tempo que nós temos de dizer assim para as nossas famílias, para os nossos amigos: ei, tudo que eu tenho, eu te dou. Pedro estende a mão e levanta aquele mendigo. Está na hora de nós estender a mão para as pessoas que precisam. Está na hora de nós estender as nossas mãos para as pessoas que precisam, amado. Para as nossas famílias. Sabe, quando Pedro estendeu a mão para aquele mendigo, ele lembrou que lá atrás Jesus estendeu a mão para ele. Quando ele estava andando sobre as águas e ele começou a afundar, ele lembrou que a mão de Jesus foi estendida para ele. Sabe o que Pedro estava dizendo ali? Aquilo que Jesus fez por mim, eu estou fazendo por você. Aquilo que Jesus fez por mim, eu estou fazendo por você. Sabe, eu e você, nós não fomos levantados de uma vida caída, de uma vida em escuridão, para tropeçar em pessoas, para não estender a mão em pessoas, não. Nós fomos levantados de uma vida caída, de uma vida destruída, de trevas, para ser, farol diante das pessoas, para ser luz, para ser sal diante das pessoas, para estender a mão. Então, meu amigo, meu jovem cristão, faça aquilo que Ele fez por você. Faça aquilo que Ele fez por você. Faça aquilo que Ele fez por você, amado. Faça aquilo que Ele fez por você. Nós não estamos de pé para tropeçar em pessoas. Nós não estamos de pé para acusar pessoas, para apontar o nosso dedo, para apontar pecados, para julgar, para falar mal dos outros. Nós estamos de pé para estender a mão, para ser resposta diante dessa sociedade, diante da nossa família, diante das pessoas que nos cercam, para dizer: ei, eu tenho o pão vivo que você precisa.
Eu tenho o alimento que te sustenta. Eu tenho a solução que você precisa, pai e mãe. Eu carrego o alimento que você precisa, pai e mãe. Eu carrego o alimento que você precisa. E se você hoje está aqui precisando desse alimento, eu te apresento Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se você está aqui com fome, com sede, eu te apresento Ele. Eu te apresento Ele. Se coloque de pé, jovem. Jesus conquistou o acampamento do inimigo para você, amado. Para que você tenha vida e vida em abundância. Vida em abundância. Só fala para a tua família aonde você tem encontrado alimento. Só fala para a tua família aonde tem alimento. Só isso, amado. Só isso. Só fala para as pessoas que te cercam aonde você tem encontrado alimento. Você é a resposta dessa geração. Creia nisso, amado. Creia nisso. Creia nisso. Isso é evangelho. Que dá sentido, que dá direção. Isso é evangelho, amado. Isso é evangelho. Há pessoas, há jovens aflitos, exaustos lá fora, amado. E Paulo já dizia: porque eu não me envergonho do evangelho. Porque ele é poder. Porque eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho de Deus é poder. E esse evangelho, amado, é poder para salvar e não para destruir. Esse evangelho é poder para salvar e não para destruir. E é esse evangelho que eu e você cremos. É esse evangelho que está disponível para mim e para você. É esse evangelho chamado Jesus Cristo que está aqui nessa noite. Sabe, se você está faminto, sabe, quando você vem para o acampamento, quando você vem para esse lugar que aqui nós chamamos de acampamento, cara, você precisa entrar nesse lugar faminto por Deus, cada vez mais apaixonado por Deus. Você precisa entrar nesse lugar como aqueles leprosos. Ei, do jeito que está, não importa que se está muito bom para você, do jeito que está, não pode ficar. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais desse pão. Eu quero vida. 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 Nós estamos nesse lugar sendo capacitados para cumprir o nosso propósito lá fora, amado. A palavra de Deus diz que Ele nos ungiu para pregar as boas novas. Que Ele nos ungiu para pregar as boas novas. Então a unção não é somente experiências que você tem com Deus, mas a unção é a capacitação de Deus para você cumprir o teu propósito lá fora. E nós aqui, nós estamos sendo capacitados, nós estamos sendo treinados. O pão vivo está aqui nesse lugar. O pão vivo está aqui nesse lugar. O pão vivo está aqui disponível para você, amado. O pão vivo está aqui para você. Hoje é a noite de você chegar diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa. Me perdoa, Pai, porque eu não tenho se alimentado deste pão todos os dias. Me perdoa, Deus, porque eu não tenho se alimentado de Cristo todos os dias. O pão está aqui hoje. O pão está aqui hoje, amado. O pão está aqui hoje disponível para você. Você quer esse pão? Você quer esse pão? Talvez você pense que eu não tenho condição de voltar para a casa do Pai. Eu não tenho condição de voltar para a casa do Senhor. Ei, amado, você sabe onde tem amor. Você sabe quem é o amor. Você sabe quem é o amor. Você sabe quem
Tem um amor que te resgatou, que te tirou das trevas e te levou a um tempo de luz, a um tempo de paz que excede todo entendimento. Hoje é o dia de você correr para os braços de Deus. Hoje é o dia de você correr para os braços do Pai e se alimentar do pão vivo, hoje e todos os dias. Todos os dias da tua vida. Feche os teus olhos, ora ao Senhor. Ora ao Senhor, ora ao Senhor. Ora ao Senhor, amado. Ora ao Senhor. Os olhos me viram. Ora ao Senhor. Quando em secreto fui criado. Deus. Os meus dias contados, escritos em teu livro. Com teu sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro com o amor maior do mundo. E como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Como são